Ah, gente, não sei nem por onde começar. Ah não, já sei sim, que o Robert Pattinson é o melhor Batman dos cinemas. Já comecei com essa. Galera, falar de The Batman é complicado assim, porque são muitas coisas que dá pra se comentar sobre esse filme. Ó, e só lembrando que eu tô começando aqui essa crítica, mas é sem spoilers, tá? Não vou dar grandes detalhes aqui do filme, nem das narrativas, nem nada. Vou dar minha impressão e elogiar certos aspectos, mas olha, sem spoiler nenhum. Já tinha bastante tempo, né, que a gente não tinha um filme solo do Batman, e quando a gente recebe ele, sabe? Olha, ainda bem que a gente teve o Matt Reeves, sabe? Ainda bem que o Matt Reeves veio com esse projeto, veio com essa visão dele, que olha, a gente tem que agradecer muito pra esse cara. Que eu acho que é por onde essa crítica, na verdade, tem que começar, que é o Matt Reeves, o diretor, o grande realizador desse filme. Claro, tem centenas de outras pessoas que fizeram esse filme ser muito bom, mas começa com ele, sabe? No tanto de entrevistas que a gente viu do Matt Reeves falando sobre esse filme, a gente vê que foi essa visão dele, a história de detetive que ele queria contar. Ainda bem que a Warner comprou essa ideia do Matt Reeves, e olha, eu agradeço muito ao estúdio por terem apoiado essa visão dele. Que foi a mesma coisa que eles fizeram, né, quando eles deram para um diretor estreante chamado Christopher Nolan, e a gente teve aquela trilogia do Cavaleiro das Trevas. E esse filme tão dirigido pelo Matt Reeves, sabe, ele é a história de detetive do Batman que a gente sempre quis ver nos cinemas. A gente tinha pequenos fragmentos do Batman sendo detetive, daqui a pouco descobrindo o mistério, mas nem perto a gente chegou no tipo de roteiro que a gente teve com esse filme. Que o Matt Reeves, ele bebeu na fonte de grandes filmes de mistério, né, ele falou tanto do Zodíaco, do Seven, do Todos os Homens do Presidente, também o Chinatown, um grande clássico, e aqui ele conseguiu executar essa ideia dele que ele queria trazer então o Batman para suas raízes, né? A Detective Comics, trazer então o Batman para esse papel de detetive investigando o grande caso, que aqui a gente vê na forma do Charada. E ele executa isso muito bem com o roteiro que ele escreveu, né, em parceria com outras pessoas, e é um roteiro tão bem construído, tão amarrado, as provas vão acontecendo, o Batman vai investigando com Gordon, né, sobre o Charada e outras coisas também ao redor dele, e isso é tão bem construído porque a gente nem vê o tempo passar, que muito se foi comentado, né, sobre a duração desse filme, né, que ele tem quase 3 horas, né, e assim como outro grande filme que se assemelha muito, né, no caso o Zodíaco, que também é um filme de quase 3 horas, a gente se perde, assim, de tão bem feito que é esse filme e o quão bem amarrado é esse roteiro, como ele vai juntando as peças, né, desse tabuleiro que ele monta tão bem. Então você começa, então, pelo Matt Reeves com essa visão dele, que ele queria construir esse Batman detetivesco, mas também a gente precisava de outro grande fator para esse filme que fez ele funcionar tão bem, que essa história é focada no Batman. E se a gente não tivesse um ator que correspondesse às expectativas do roteiro do Matt Reeves e da visão dele, olha, esse filme ele teria falhado miseravelmente. Mas ainda bem, graças ao Senhor, que nós temos o Robert Pattinson, o nosso querido Robertinho. Que desde que ele foi escalado lá, desde os primeiros rumores, que eu nem tinha pensado nele, sabe? Eu já comprei essa ideia, porque o Robert Pattinson, ele tem aquela cara maluca, aquela cara dark, aquela cara emo que o Batman precisa. E eu sabia que o Robert Pattinson foi escolhido porque nos filmes mais recentes que ele trabalhou, a gente vê o quanto que ele consegue trazer personagens, né, problemáticos, personagens com traumas, e onde ele consegue passar com seu simples olhar, sabe, na sua simples atuação. E o Batman, na sua essência, o Bruce Wayne, ele é um personagem que precisa disso. E aqui nós tivemos isso, e até foi por isso que eu comecei, né, essa crítica falando que, cara, o Robert Pattinson em The Batman, ele se tornou o melhor Batman dos cinemas. Não tem o que fazer, cara, não tem o que fazer mesmo. O cara aqui traz um Bruce Wayne que é um Bruce Wayne diferente do que a gente já viu. Ele é um Batman, então, nos seus primeiros anos, mas é um Batman que traz uma reviravolta, né, na questão do caráter dele, que é de trazer um Bruce Wayne problemático, um Bruce Wayne que não quer ser o Bruce Wayne, ele quer ser o Batman. Ele é viciado nisso, ele não sabe fazer outra coisa, ele tá perdido nessa rota, nessa coisa da vingança dele, e ele só quer ser Batman. E, cara, a maneira como o Robert Pattinson traz isso, sabe, a maneira como ele tá como Bruce Wayne, e você vê que ele não quer ser ele, sabe, nas cenas em que ele tem que ser o Bruce Wayne, ele tem que agir, ele tem que falar como o Bruce, falar coisas de Bruce Wayne, sabe, assuntos que interessam o Bruce Wayne. Você vê o Robert Pattinson trazendo isso, uma amargura, uma certa desesperança, assim, de que ele não quer ser isso, sabe, ele quer ser o Batman. Que quando ele tá atuando como Batman, gente, a maneira como esse homem, ele sabe atuar como Batman ali, com o capuz, olhando as cenas do crime, você vê nas lutas a maneira brutal como ele se expressa ali, ou quando você vê quando ele tá numa cena do crime, sabe, analisando coisas, conversando sobre pistas, você vê onde esse Batman tá mais à
à vontade. E, cara, a maneira como o Robert Pattinson, ele traz isso, sabe, com um olhar. Isso que é impressionante, sabe? A maneira como o Matt Reeves, ele consegue focar sempre no olhar do Batman. Isso em nenhum outro filme do Batman tem. A maneira como ele se demora em vários close-ups, assim, bem no rosto do Robert Pattinson, porque ele sabe, o Matt Reeves sabe que o Robert Pattinson vai entregar ali, sabe? E fora isso, também o arco que o Bruce Wayne e o Batman sofrem nessa história, que também a gente nunca tinha visto no cinema, sabe? E pra mim é a exploração do personagem onde eu mais gosto. Que a gente vê isso bastante no Batman Máscara do Fantasma, que é um grande filme ali de animação, recomendo todo mundo ver. Trata bastante ali do psicológico do Bruce Wayne, do Batman. E aqui, gente, se vocês gostam disso, que é como eu gosto, cara, vocês vão ter um banquete aqui de cenas onde isso é totalmente explorado. E o Robert Pattinson, ele entrega em cada cena, sabe? O Robert Pattinson é o meu Batman. Visualmente também, esse Batman, ele tá demais. Esse traje dele tem um certo aspecto, né, de armadura tática de combate, mas ao mesmo tempo tem um elemento até fantasioso que é a coisa da máscara, que eu sempre adorei essa máscara, desde a primeira revelação dela, que é aquela coisa de couro e também aquela capa, cara. Assim, a maneira como a fotografia pega o Batman, sabe, dele sempre saindo das sombras, de uma maneira ameaçadora. A fotografia que privilegia o Batman de uma maneira que, olha, tem cada quadro aqui que você vê do Batman, sabe, olha, é impressionante. Eu tava falando ali de visual, né, mas vamos começar então pelo elenco aí com a adjuvante. Claro, muita gente quer falar do vilão, né, o Charada nesse filme. Embora ele tenha um visual que realmente é muito drástico, assim, em relação aos quadrinhos, ele não tem aquele terninho, não tem a bengala, um chapéu coco, mas, gente, vocês podem ficar tranquilos que a essência do Charada, ela tá aqui. Tem algumas liberdades criativas em relação à personalidade dele, sabe, mas são só alguns trejeitos, mas assim, o que você sabe do Charada, o que a gente gosta de ver ele fazer, a gente vê nesse filme. Claro aqui que ele tá com essa pegada, então, de serial killer, que muita gente até pedia ao longo dos anos, né, ver um Charada aí mais pé no chão, com essa parada, né, meio Jogos Mortais, serial killer, e ele tá ameaçador demais. As cenas aqui do Paul Dano, cara, Paul Dano é um ator aí, né, cara, é demais. Ele traz um Charada que às vezes também é vulnerável e às vezes é ameaçador, da mesma maneira que o Batman também é em algumas partes vulnerável, mas também é ameaçador. Até essa coisa aí do espelho, da dualidade entre os dois, é sugerida ao longo do filme e tem uma rima temática assim ao longo do filme. Tem uma cena entre ele e o Batman passando um pouco ali da metade do filme em que ele brilha demais. Cara, ali você bate palma pro Paul Dano. Assim, tá todo mundo bem demais, eu vou me repetir muito assim, sabe? Mas claro, muita gente já esperava eu dizer isso, mas a Zoe Kravitz como Mulher Gato também tá sensacional. A interação dela com o Batman é o que a gente vê nos quadrinhos. A essência tá ali. Ela tem muita inspiração, claro, ali na questão do Longo Dia das Bruxas também, do Vitória Sombria. Você vê a Selina Kyle, a Mulher Gato, né, os melhores pontos positivos que a gente vê nos melhores quadrinhos dela. O visual dela também tá acertado, tá muito bom. E ela não se resume só a ficar fazendo piada de gato não, tá? Ela tem a sua complexidade, ela tem essas interações legais com o Batman, tem algumas revelações também, a maneira como ela se move, a maneira como ela flerta com o Batman, o próprio estilo de luta, tá tudo muito bom aqui. Poxa, o comissário Gordon aqui, o Jeffrey Wright, outro também que é um baita ator que eu sabia que ia fazer um bom trabalho, ele tem bastante tempo de tela com o Batman, e ele traz aquilo que a gente gosta de ver, ele com o Batman, né, desvendando, conversando sobre crime. E é uma dupla que é sensacional, lembra muito, né, o Sherlock Holmes e o Watson, que de novo remete às origens do Batman. Nas cenas que a gente vê do Batman com o Gordon interagindo, a gente consegue comparar essa confiança que eles têm, que a gente não vê sendo formada, né, já que a gente tá no ano 2, mas a gente compra ela pelo nível do diálogo e também como os próprios atores interagem. Então a gente consegue comprar muito essa amizade, né, do Gordon com o Batman. E assim, ó, um que eu não sabia que talvez pra mim é roubar a cena, cara, é o Pinguim do Colin Farrell. Primeiro aquela coisa, né, que é da maquiagem dele, o cara tá irreconhecível mesmo. Mas não só pelo aspecto físico, sabe, que daqui a pouco você coloca uma maquiagem, mas o cara tá atuando assim, parece com ele e tudo mais, a fala. Mas não, gente, aqui os trejeitos, a fala, como o Pinguim se move, assim, ó, parece com o Colin Farrell quando ele botou aquilo ali, ele, sabe, deu um estalo, ele virou o Pinguim. Todo esse núcleo aí da máfia que tem o Pinguim e também o Carmine Falcone, gente, o Carmine Falcone, que é lá o Joe Turturro, que é um baita ator, um ótimo ator, consegue fazer esse universo, assim, da Gotham ficar totalmente incrível, sabe? Tá demais os dois ali. E assim, agora eu entendo por que eles deram uma série solo lá do Pinguim na HBO Max, porque eu quero ver mais desse Pinguim. E por fim, pra terminar essa parte do elenco, nós temos também o Andy Serkis como o Alfred. Assim, eu não vou dizer que talvez seja um ponto negativo, mas eu vou dizer que assim, eu queria mais desse Alfred, mais cenas dele. Porque as cenas que ele tá, a interação dele com esse Bruce, é uma interação muito nova, é uma coisa que a gente não viu nos outros filmes. Então eu queria um pouco
mais dessa relação, eu achei bem-vindo ter uma relação diferente dos dois, mas pra mim faltou mais cenas, tá? Sem dizer muito mais, assim, sem dar muitos spoilers. Esse Alfred, ele tem muito lá do Batman do Terra 1, né? Que é um ex-combatente, mas o que eu gostei é que é uma abordagem muito nova, sabe? Não é ainda aquele estereótipo só do cara que talvez só fazia umas piadinhas, é um mordomo, é um carinha mais velho, só isso. Aqui eles conseguem trazer um respiro pra essa interação. Enfim, essa parte toda do elenco aí, encabeçada pelo Robert Pattinson, muito bem, né? Batman definitivo. E assim, é um tipo de elenco talentoso no nível lá da trilogia do Nolan, sabe? Que tinha um elenco coadjuvante muito bom. Olha o nível que eu tô trazendo. E na questão da pegada, assim, desse filme, do quanto que a galera pode gostar, assim, se eu gosto de tal coisa, talvez eu goste desse. Assim, ó, esse The Batman, ele tem muita pegada, claro, da trilogia do Christopher Nolan, que é uma pegada, né, mais pé no chão, a realidade fantástica, como ele definiu lá. Mas ele também traz muita coisas do Batman série animada, na trilha sonora, que eu vou comentar depois. E ele também traz coisas também do game Arkham, assim, pela questão dos apetrechos, dos gadgets. E assim, ó, só indo um pouco pros aspectos técnicos, assim, desse filme, cara, a fotografia desse filme, que é feita pelo Greg Fraser, né, um parceiro habitual do Matt Reeves, é o cara que trabalhou do Duna, trabalhou no Mandaloriano, ele é um cara que sempre manda bem na fotografia. Mas a maneira em certas cenas aqui do Batman, como a câmera é colocada, assim, eu já falei dos enquadramentos do Batman sempre saindo da sombra, sabe, colocando ele até como uma figura mitológica, sabe, então a maneira como ele usa essa iluminação pra botar o Batman nas sombras é lindo. Como ele coloca também sempre Gotham ao entardecer, mistura bastante o laranja, assim, com a noite, o vermelho é uma cor presente aqui nesse filme, dá pra entender porque que o marketing utilizou tanto o vermelho, mas Gotham tá lindíssima aqui, sabe, essa fotografia aqui do Greg Fraser, olha, ele conseguiu conceber uma Gotham que tá com uma mistura, assim, do que a gente viu um pouco de uma cidade mais realista do Christopher Nolan, mas ao mesmo tempo pega um pouco da arquitetura gótica que Gotham precisa e mistura ela, assim, com elementos de horror, sabe, e com filmes de suspense e de thriller, porque como chove aqui nessa cidade, sabe, é uma coisa linda a maneira como eles usam a chuva, assim, que são elementos de filme de detetive, a maneira como Gotham foi fotografada aqui, olha, tá lindíssima. Isso também tá na questão do departamento de arte desse filme, que concebeu aquela Torre Wayne, a Batcaverna com os morcegos, assim, os computadores ali, a maneira como o Batman analisa as coisas ali dentro da Batcaverna, tudo grita gótico, sabe, da Torre Wayne, por esconderijo do Falcone, para elementos ali da Batcaverna, é o que a gente gostaria de ver num filme do Batman. Bom, se eu tô falando da fotografia desse filme, eu tenho que também falar, cara, a cena do Batmóvel. Assim, a gente viu algumas cenas já liberadas, assim, ó. Pra mim, aqui nós temos a melhor cena de Batmóvel em filmes do Batman. Não o Batmóvel em si, que eu ainda acho do Tim Burton melhor, mas assim, a maneira como a câmera pega esse Batmóvel, assim, é 1000% qualquer outro filme do Batman, sabe? Tem cenas boas, como lá da época do Tim Burton, ou até do Tumblr lá na trilogia do Cavaleiro das Trevas, mas a maneira como o Batmóvel, que parece que é um carro saído do inferno, cara, essa cena é sensacional. A câmera fica alternando entre pontos fixos, assim, embaixo da roda, no capô de um carro, na dianteira dele, sabe? São vários movimentos de câmeras que tá sensacional, gente. Essa parte aí do cinema é o que você pode definir aí como cinema puro, sabe? É isso que você pode definir. A cena é tão boa que eu gostaria de ter visto ainda mais de Batmóvel, sabe? Mais coisa de Batmóvel, tomara que ele continue, ou talvez sofra um upgrade, mas olha, só pela cena que ele tem, cara, o meu coração já ficou balançado por esse Batmóvel. Até que eu tenho uma camiseta dele aqui, ó. Então, se você quiser, talvez uma cena que resume a fotografia, o empenho técnico desse filme, é essa cena do Batmóvel. Posicionamento de câmera, som, iluminação, atuações até. Essa é uma boa cena pra pegar, assim, de exemplo. Cenas de luta também do Batman, nós temos algumas cenas ao longo do filme. É uma coreografia, digamos, mais bruta, assim, mas são cenas bem filmadas, sabe? Não tem super cortes, assim, 30 cortes por minuto. É uma pegada muito crua, você vê que o Batman tem o seu treinamento, né? Ele usa os seus gadgets, mas ele utiliza muito o elemento do medo. Mas assim, outra coisa que chama muita atenção, fora todas essas outras que eu tô falando, é a trilha sonora aí do Michael Giacchino. Desde lá a série do Lost, quando ele começou a chamar a atenção, até o Up, Altas Aventuras, ele faz várias trilhas pra Pixar. Mas assim, uma coisa que ele trouxe aqui, e que eu agradeço, e que ele utiliza muito bem ao longo do filme, é a questão do tema do Batman. Vão ter várias variações assim, mas quando ele entra, cara, olha, eleva muito esse filme, sabe? Tem a direção, a fotografia impecável, mas a trilha sonora, ela complementa de uma forma. Eu posso dizer que ela brilha principalmente nos momentos do Batman, mas também quando ele quer dar os detalhes mais de filme de terror. Porque sim, esse filme tem elementos de horror, ele é um filme de detetive, mas ele tem a sua pegada também de suspense, principalmente vindo da parte do Charada. E a trilha aqui que ele tem tanto pro Charada quanto pro Batman, a trilha da Mulher Gato, já tinha ouvido antes, como ela é inserida aqui, é belíssima. Eu fico ainda meio dividido pra saber se realmente
ele é o melhor tema, assim, a melhor trilha de Batman. Mas tu pega toda a trilha sonora, assim, no geral, eu acho ela melhor. E ela compete com trilhas fortíssimas, né? O Danny Elfman lá com Batman, o Hans Zimmer na trilogia do Cavaleiro das Trevas. Eu acho que num conjunto como um todo, essa talvez seja a melhor trilha sonora de Batman. Claro que o tema, eu acho que ainda prefiro com certeza do Danny Elfman. Mas assim, olha o que eu tô comparando, né? Mas enfim, deixando o lado cinéfilo, assim, do Marcelo de lado agora, esse é o filme de Batman, assim, que a gente esperava há muito tempo. É o que muita gente pedia, né? O filme de detetive do Batman, que explora o lado psicológico, ele é tudo isso. O Matt Reeves, ele soube beber, então, das fontes certíssimas que ele precisava. Ele praticamente me fez comprar esse filme quando ele citou o Batman Ego, lá no primeiro DC Fandom, lá quando a gente teve o primeiro trailer do Batman. Quando ele falou que ele tava se inspirando em certas partes ali do Batman Ego, e a gente consegue ver isso, eu sabia que o Matt Reeves, ele ia explorar bastante essa questão do Bruce Wayne. Então a gente tem essa história de detetive enquanto o Batman vai investigando essas pistas, mas ao mesmo tempo, o Bruce Wayne, ele vai aprendendo coisas. Ele vai aprendendo a ser um ser humano e até um Batman melhor. E quando isso acontece, a realização mais pro final do filme, a gente tem certeza que a gente viu um excelente filme de Batman. Mas assim, Marcelo, só tem coisa boa nesse filme? Esse filme é perfeito? Esse filme é melhor que Cavaleiro das Trevas? Que é a pergunta que todo mundo vai se fazer, né? Assim, eu consigo ver pontos negativos, sabe? Mas eu não acho que são ruins, mas que são coisas que poderiam ter sido melhoradas para esse filme. E essas coisas que podem ser consertadas, elas estão principalmente no terceiro ato, na resolução. O mistério em si é muito bom, mas no aspecto, assim, do desfecho, né? Do grande clímax do filme, eu acho que ele perde o seu punch, sabe? Ele perde a intensidade que tava se criando, assim, aí ele dá só uma caidinha, sabe? Mas que ele poderia ter sido elevado muito. E eu acho que é aí que ele se perde um pouco, sabe? De novo, não são coisas negativas muito ruins, mas de novo, é aí nesse terceiro ato que eu acho que são coisas que poderiam ter sido aprimoradas. Que vocês vão ver num determinado momento que o Batman, o Bruce, né, tá fazendo um discurso, é ali que eu acho que ele poderia ter sido encerrado e eu acho que ia terminar com chave de ouro. E a outra coisa que eu citei quando eu tava falando ali do Alfred, eu acho que ele poderia ter tido, né, um pouco mais de cena, mais de desenvolvimento. E aí que eu acho que é o terreno que talvez o filme poderia ter explorado mais e ter melhorado. E eu acho que só o fato de muita gente estar se perguntando se daqui a pouco ele superou o Cavaleiro das Trevas, sabe? Ele tá lá naquela prateleira, naquele patamar. Eu acho que isso já diz o quanto que o filme é bom, sabe? E assim, pra encerrar, se ele é o melhor filme de Batman live action, eu acho que não, tá? Eu acho que ele tem o melhor Batman, que é o Robert Pattinson. Eu acho que alguns aspectos técnicos e até alguns de atuação, ele é melhor que o Cavaleiro das Trevas, mas que se você juntar tudo, né, somar tudo e ver qual que é o melhor, eu acho que o Cavaleiro das Trevas, ele fica ainda um pouco mais pra frente, principalmente pelo seu terceiro ato, e eu acho que ainda o vilão, né? Porque eu acho que o Coringa, eu acho que ele é melhor que esse charada. Mas eu acho que eu coloco o The Batman como o segundo melhor filme de Batman nos cinemas, hein? E o Batman tem muito filme bom, sabe? Tem o Batman Begins, sabe, que ele superou pra mim, o Batman de 89, e eu acho que eu fecho ele talvez aí com uma nota 9. Eu acho que eu vou dar uma nota 9 aí, porque eu acho que aí o Cavaleiro das Trevas é, digamos, um 10, e eu acho que eu fecho aí, tá? Mas, gente, é um filmão, é o filme solo de Batman que a gente sempre esperou, e se vocês puderem, né, tiverem confortável de ir pro cinema, se a sua cidade tiver um IMAX ainda, uma tela IMAX, veja esse filme no cinema, porque como eu falei, a fotografia desse filme tá lindíssima, a Gotham, as atuações, o som, cara, o som tá demais. Então, sabe, eu tô no céu, sabe? Eu tive o meu melhor Batman do cinema, tive um filmão de Batman solo, e eu acho que daí o Matt Reeves pode explorar muito ainda esse universo, esse Batverso, eu acho que vem muita coisa boa por aí, principalmente se o Matt Reeves continuar envolvido, tomara que sim, sabe? E o Robert Pattinson continue como Batman. Mas agora eu quero saber qual é a opinião de vocês, se vocês assistiram o filme, deixa aqui nos comentários seus aspectos positivos, negativos do filme, se o Robert Pattinson é o melhor Batman pra vocês no cinema. E galera, essa foi então a minha crítica então de The Batman. Concordou ou não concordou? Deixe suas opiniões nos comentários. Aproveite e deixe o joinha e também um comentário aqui pra nos ajudar aqui no YouTube. E se quiser saber mais sobre Batman, se inscreva aqui no canal. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.